Boteco do Chula na estrada, Rio de Janeiro, hein? De novo, que é isso, hein, Boteco Cleito? em Rio. E Boteco em Rio, estrada. E vim aqui para nós entrevistar essas pessoas que são espécie aí ilustre, né? Onde conquistou esse cara tudo aí, um cara que deu alegria pra torcida do Inter, pra torcida do Corinthians, por onde ele passou. O cara, eu sinto falta, né, de um meia como ele no futebol hoje, não é? Ah, eu sinto falta dele no Corinthians mesmo. Sinto muito, eu tô sofrendo demais com o meu Corinthians, velho. Tá sofrendo Nossa demais? senhora, não consigo nem falar que dá vontade de chorar. Será que se ele colocar a chuteira, ele não joga ainda 30 minutinhos e faz melhor do que muitos que tá lá? Ah, faz. Faz. Galera, se inscreve no canal pra dar um apoio pro nosso projeto, pra gente sair do Rio e ir pra BH, ir pra Atalaia, ir pro Paraná, ir pra todo canto, pra gente entregar um conteúdo de qualidade pra vocês. Se você tá na televisão, pega o controle, vai pra baixo que já vai estar lá. Pra se inscrever, se inscreve no canal. Canal Boteco do Chula. Agora eu vou deixar você pra ter esse privilégio que é corintiano doente. De apresentar esse convidado mais que especial, um craque. Ó, eu não vou falar do passado, que todo mundo tem ex, né? Ele passou pelo Inter também, foi campeão lá, é ex, né? Então não vou falar de ex, vou falar do Corinthians, campeão da Libertadores pelo nosso Coringão. Ele, Alex, muito obrigado, meu irmão. Que honra. Alex Rafael no Boteco do Chula. Alex? Pai, chamou pro boteco, nós tá junto, hein, velho? Só falta o torresmo e o cu de burro, né, cara? Pra tomar com o chopp é assim, né, já cara? chegaram aqui, já botaram água, o fígado Não fez... funciona, não. É a mesma coisa do carro a gasolina, querer pôr diesel. Não vai funcionar, não funciona de jeito vai nenhum. Vai sujar os bicos, injetor ali. Nossa senhora, que é isso? Aí não tem como, tem como. Que prazer estar aqui com vocês, cara. A hora que fiquei sabendo... Agradecer o Maico. O Maico, meu amigo, é primo do Alex. Falei, mano, quero... Foi bom de bola, hein? Foi bom de bola? Jogou pra caramba, era um pivôzão fudido. Ele jogou mais salão, né? Salão, jogou mais salão, né? Não teve questão de campo, ele passou no União Bandeirantes na época ainda, ele é do ano 80, né? Do ano 80, né? Uhum. Mas era artilheiro, fé da mãe. Maiqueira, beijo pra você. Ele disse que faz gol até hoje, mas eu não acredito mais. Rapaz, imagina juntar ele pra beber com o Chula. Eles vão Ave bem, hein? Maria, ó, forma ele toca pandeiro, samba, pula, vira piruleta e faz tudo, viu, Chula? Olha, antes de nós começar o Boteco do Chula, Alex, eu tava tomando um Danonezinho ali embaixo. Nós tava lá sentado, isso no shopping. Tem um shopping aqui embaixo. Aí tava lá e tal, sentado, eu, meus amigos, tudo, eles tinham acabado de sair. Aí, de repente, lá vem a mulher, levanta da mesa. Meu Deus, eu sou fãzaço do seu filho. Eu sou fã. Eu disse, qual? Do Aloysio Romário ou do Rogerinho Ceni? Porque o Aloysio Romário tá aqui. É o dele ou do Rogerinho Ceni que tá lá em Atalaia, em Alagoa? Ela, não, é do seu filho, do Neymar. Confundiu você com o Neymar? Eu era o pai do... Que luxo, hein? Se for praga, que pega, hein? Que isso, Chula? Se você não é o Neymar pai, o pai do Neymar, tá todo mundo comentando o shopping todo, não sou não, meu. Eu sou o Aloysio Chulapa, campeão mundial pelo São Paulo. 3 brasileiros, agora eu não sou o pai do Neymar. Infelizmente não sou eu, não. Não sou, olha. Desse jeito nós deu risada que só. Mas, Alex, prazer muito grande. Obrigado por receber esse convite aí, né, do Boteco do Chula. Para mim é uma honra. Nós que teve a oportunidade de disputar uma final, né, da Libertadores, São Paulo e Internacional e São Paulo, onde no primeiro jogo lá no Morumbi, né, foi 2-1. 2-1. 2-0. Você tem lembrança ali de algum lance, de alguma coisa que você fala assim, caraca, aquele jogo nós poderia ter liquidado, e principalmente nos 15 minutos ali, né, da expulsão do Josué. Né? Ali, na verdade, rapaz, a gente passar por tudo aquilo e jogando contra vocês, campeão... Você tinha perdido pro São Paulo ano anterior. Eu tinha perdido, isso aí. Com o Atlético Paranaense. Mais um time já vencedor. Só Só casca grossa. Rapaz, e outra, a geração de vocês do Goiás, não é? Goiás, era. Cara, olha o tanto de jogador que tinha, cara, pra jogar ali dessa época do Goiás, estava no São Paulo. A lembrança sobre a questão de expulsar o Josué.
Foi uma maravilha, né? Porque Foi, era né? ele Mineiro. Não era impressionante na marcação, eram não era dois isso. motorzinhos, coisa de louco, cara. Mas a hora que entra no Morumba, tinha mais de 80 mil pessoas. Pô, mais de 80, impressionante. Você entra lá pra aquecer, Cleitão do céu, o Deus negócio me é E livre. louco. você também numa fase, né, Ah, impressionante. Você, Rafael, sobe Fernandão, o tudo. Tinga numa fase da... O Tinga né? era o motorzinho, Nossa como sempre. Senhora. O time encaixadinho, Jorge Wagner, que depois vocês vieram jogar depois nós, junto. trouxemos ele pra nós. Esse é o Bahia. Vocês já gravaram com ele ainda não? Ainda não. Ainda não, mas nós Esse vamos. Bahia, esse é o Bahia famoso tesão de urso. Vou dizer pra você, viu, velho? Esse Gosta, Jorge viu? gosta. É difícil. Você anda sempre com uma pedrinha Sempre de sal, de né, cara? Pra dar sal, sede, né? Ele ainda bebe assim, ó. Sério ó, isso? ó. Eu, Jorge? Olha como é que ele bebe, ó. Não, eu falo pedra de sal porque ele tem uma sede que é de Ah, tá, sacanagem. achei que ele dava... Ele Ele ainda saculeja pra um lado, pro outro e... É doido. esses caras não ficam É. bêbados, não, cara. Tá numa transfusão de sangue pro amarelo aí, gigante. Danilão, hein? Danilão, era. Pai, Danilão é um motor Era. V12 Foi ali, uma- velho. Danilão bebe Foi uma firme. disputa da porra. Mas assim, de ter participado daquilo, imagina, a gente vem do nada, lá do interior do Paraná. Depois passar tudo que passou, jogar futsal, nem pensava ser jogador, daqui a pouco você tá numa final, cara, de Libertadores. De Libertadores, né? Inédita pro Inter, Inédita, que carregava um peso É. muito grande, depois vim passar por esse peso no Corinthians, na verdade, né? Eu sou o famoso largo abençoado, né? Larga. Tive nos lugares Nos certos, lugares na hora certos, na certa, hora com as pessoas certa. certas. Mas a hora que, assim, a preparação toda pro jogo ali, eu tava sofrendo com uma questão de hernia inguinal, que eu nem sabia, na verdade, se ia jogar. Ixi, ali eu já tava à base de remédio, eu achava que era pubis. E ali começou algo assim pro futebol, que tudo a gente achava que era pubis que dava aqui, né? E aí quando eu acabei sendo diagnosticado com isso, tanto que acabou a Libertadores, eu já fui fazer a cirurgia. É super simples, na verdade, né? E os homens sofrem muito com isso. E eu tomava remédio, não dava, cara. Às vezes um passe, um chute, uma corrida, parecia que rasgava algo aqui. Aí a gente foi treinar em Santos, e aí ficou naquela dúvida toda, mas dúvida assim, né? Mas sabendo que ia jogar. Momento muito grande, né, Chula? Cleitão do céu, você viver aquilo lá, cara. Pra quem jogava só jogos escolares. A minha experiência parou aí, jogos escolares. Parou no Juventude, Unimed. Jogos de Juventude, fase final, aquela coisa toda. Mas aí você encontra um time igual vocês, aquilo testou muita gente, na verdade, né? De tudo que a gente tinha feito. E era a rivalidade do momento. Rivalidade do momento. E aí você pegar aquele jogo, da maneira que a gente jogou contra vocês lá no Morumbi, que, cara, é a coisa mais difícil do mundo. Aí foi um jogo de maturidade pra caramba. Agora que a gente toma o gol, lógico, vai tomar uma pressão de vocês em algum momento, vem aquela bola cruzada. Mas a gente ali tinha consciência da dificuldade, mas tinha uma consciência muito grande de ser campeão, igual vocês Igual nós, tinham. era. Uma confiança, né? Porque o grupo era parecido, né? Então, o grupo nosso do São Paulo era aquele grupo unido, um grupo que queria vencer. O do Internacional era do Só não mesmo tinha jeito. vencido ainda, a gente tinha vencido só os estaduais, mas tinha participado daquela campanha de 2005, né? Que teve a questão lá da arbitragem e tal. Que não foi pênalti depois. Que não, se foi ou não foi, o problema foi o pós, né? Foi aquilo tudo que foi envolvido. Então, ali se montou um grupo que veio se montando, né? De 2002, eles escaparam do rebaixamento, o Inter. 2003, aí, o Muricy. Professor Muricy. Esse é o cara espetacular, Nossa, ali é sem E ali, quando tira um sorriso dele, é Nossa, gargalhar de todo mundo também, tudo. né? Ali a gente se provou muito, na verdade. Quando a gente chega pra Libertadores, que muitos estavam participando pela primeira vez, cara, a gente já se deparar com o atual campeão da Libertadores e do mundo, e só nego lenha, né? Né? É só esse tipo de maturidade. Ele foi especial saber que daí você chega lá, cada jogo você vai confirmando, e time campeão é assim, né, Chula? Você vê que vem as dificuldades e aí você vai realmente confirmando. Na hora que a gente ganha esse jogo de vocês pra levar em casa, lógico que entre nós em casa fala, não, nós não vamos deixar escapar. Só que por mais que tenha uma euforia, esse primeiro título, cara, gera uma dúvida. Não gera, Cleitão? Gera. Por mais confiança que a gente tinha lá contra o Boca no Pacaembu, não tinha aquele negócio, não é possível. Hoje não vai dar, mas... É porque, que nem eu falei, eu sempre falo, o Corinthians não tem muita cara da Libertadores. E a gente chega numa Libertadores
A gente, né? A gente, torcida a gente, pô. Lógico. A gente chegou naquela final, mano, eu falei, velho, o Boca não vai ganhar da gente aqui, mas não sei, é o Boca, porra. Mas, graças a Deus, fomos libertados. Não, e ganhar Libertadores é bem isso. E aquele grupo nosso, por mais que era pica, a galera era, se é pra derrubar um muro, nós vamos, se é pra fazer um churrasco, nós vamos. É assim, né? Igualzinho. E ali, nós e vocês, Inter contra São Paulo, lógico, qualquer um poderia ter ganhado. Se não jogasse bem e soubesse entender bem todos os momentos que poderia acontecer no jogo, você não ganharia. Aí depois vocês, quando ficaram sabendo, o Ricardo Oliveira, ele não pôde jogar o segundo jogo. Você lembra, né? Que não liberou lá, esqueceram de prorrogar um pouco, né, o contrato dele, o São Paulo. A gente comemorou, né? Comemorou, não comemorou? Lógico, não. O Ricardo jogava muito demais. Aí ter vocês dois ainda. Ricardo Oliveira era diferenciado. E ele comia a bola, cara, nessa época. Então foi um ponto positivo pra gente. Porra. Aí o jogo de volta lá, né? Lotado tava coisa linda, hein? O Beira-Rio. Meu Deus, coisa linda, vermelho, aquela bandeira toda. O Tinga também foi expulso. Tinga também. Você lembra? Aí 1-0, acho que... Logo o Tinga, né, logo o Tinga. Filha que ninguém esperava. E aí o que mais corre, cara. E aí onde foi a pressão? A gente foi empatamos o jogo 2-2, você lembra? E o último minuto do lance, foi o Lenilson? Foi o Alex Dias, em vez de voltar a bola. Ele cabeceou e o Klemer fez um milagre lá, não foi? Fez um milagre. Na gaveta. Um milagre, mas só o Alex dava voltando, entrava com bola e tudo pra dentro do gol, já dentro do gol. Mas também, a defesa... Sorte que ele não fez isso, rapaz, você é louco. Ele não devia fazer, velho. Mas também a defesa do Klemer? Do Klemer foi espetacular. Velho, vou dizer pra você, aquele jogo, agora que depois que o Tinga é expulso, beleza, né? Faz ali o empate... A gente vira, né? 2-1. Virou 2-1. Tá. Aí ele é expulso. Falo, caramba, cara, e agora? Só que o nível de concentração ele é tão grande que você, beleza, fala, Tinga, vamos embora e deu, né? Cara, mas eu acho que o São Paulo, parece que o Muricy colocou uns 8 jogadores substituídos. Não é possível, ele só colocava atacante, cara. Nós lá atrás não conseguia. Aí o Abel acabou colocando mais o Edgley e foi trocando assim. Mas, rapaz, era um desespero pra aguentar esses caras com 5, 6 caras dentro da área, tudo grande e forte. Um cuidado que a gente tinha por causa de falta do Rogério Ceni. Era só cavar pro patrão. Você era atacante coveiro mesmo, né, cara? Cavava as faltas pra ele, pro Gaúcho, era pra todo mundo. Alex, se você tem um especialista, você tem que usar vai chutar por chutar. Se vê que dá pra cavar aquela falta, você sabe que é um... tá num jogo difícil. Tá num jogo difícil. Por isso que a vez nós ganhava de 1-0. Não pagavam um bichinho pra vocês? Um danoninho uma vez. Dava, né? Melhor. Uma vez, né? Igual os caras cobram por assistência, era uma assistência pra ele, pô. Ô, Alex, todo mundo pergunta pra mim qual foi o pior zagueiro da sua vida que você disse, meu Deus, eu não quero ver esse cara mais nunca. Cada vez que ia jogar contra... vez, a panturrilha dele é maior do que minhas duas coxas, pô. Não existe não, o cara não. O cara não para, ele vai e volta. O papai Muricy disse, quando ele subir, você vai atrás. Ele subia direto e não cansava. O índio, cara. O índio era impressionante. Não, eu acho que você perguntar isso pra todos os atacantes que jogaram contra ele, principalmente 9, forte, que jogar de costa... Sorte que ele, né, ele não era muito bem dotado, né? Aí, rapaz, uns tarugos de perna aí, e uma sede. Achei que você falava... Aí no jogo ele começou a fungar no meu pescoço, Alex. Conversando contigo o tempo conversando todo, né? E fungando. Eu disse, que é isso, cara? Muito, ele tenta... Você é foda. Você é foda, negão, mas sai daqui. Tu já tá cheio de dinheiro, eu preciso ganhar o meu. Eu preciso enricar. Você lembra da história dele contra o Romário? Não. Lá atrás, ele de moleque no Botafogo de Ribeirão foi jogar, acho que o Romário no Flamengo e coisa. E o Romário acho que tinha voltado da Copa do Mundo, sei lá, era bem no início da carreira dele ali. Aí disse que o Romário veio. O Romário começou com essa, né? Ele pobrão, aquele jeitão dele simprão, né? Do indião. Ô, garoto, você é forte, hein, cara? Não sei o que lá, cara. Sabe distraindo. Pô, cara, levar você pro Flamengo. Ele não sabia nem falar se ele sonhava com isso ou não. Tá, enfim, resumindo. Tomou 2 gols do Romário, perderam o jogo.
que era normal, né? Flamengo e coisa, tá? Aí passa-se anos, aí ele tava no Juventude, veio o Romário. Você acha que o Romário ia lembrar do Índio, né? Não, aí o Romário começou com a conversinha, ele falou, ô baixinho, acabou nessa, eu não caio mais não, agora é lenha! Mas ele era desse nível de malandragem, né, cara? E ele, do nada, ele pisava daqui, distraía você dali, e puxava, e apertava o saco, e dava na... Aí naquele momento... Futebol de hoje não podia fazer, mas... Né? Não tem VAR, não tinha VAR na época, não tinha nada. Era tomava muito dedada na bunda? É dedo no toba, era tudo, levava murra. E dedado, os caras davam dedado? Não, mas murro e o goleiro... Agora ele começou a alisar o meu peitozinho, o goleiro do Audax, pela Libertadores. No Morumbi lotado, Eu escantei tal, ele veio, nossa, ai, meu Deus. Que peitão é esse, tal. Os caras são foda. Aí o índio começou coisa, aí eu mastigando chiclete, aí eu, o que é, cara? De novo ele, me dá um pedacinho. Aí eu disse, pedaço de quê? Ele, do seu chiclete. Aí eu disse, mas o chiclete tá babado, sem gosto, cheio de cuspe. Aí ele, eu quero assim mesmo. Eu achei que era brincadeira, se eu vou tirar um pedaço. Aí tirei um pedaço no jogo rolando. Final de Libertadores. O jogo, aí eu peguei, tirei um pedaço, aí eu peguei, dei pra ele. Quando eu dei pra ele, ele rolou na boca, porra. Dentro da boca. Ele aí é doido. Tá gostoso. Imagina você vai jogar contra um cara desse jeito e você dá o chiclete. Aqui é lenha, aqui vai ser duro mesmo. E o Índio tá onde hoje? O Índio, ele mora lá em Porto Alegre. Ah, ele mora em Porto Alegre ainda? Ele mora lá. Aí vive ele virou um personagem muito forte lá, né? Ficou 10 anos no Inter. Né? O povo gaúcho gosta muito dele. Faz consulado, faz evento. Enfim, cara, ele segue lá, cara. Eu nunca vi nem nas redes sociais, velho. Não, mas o louco, ele tá bem ativo, assim. De vez em quando ele posta lá, tá meio suado, falou, Bagre, isso aí já é a parte, só o início, você tá filmando pra mostrar, né? Mas ele fica desse jeito. E um cara espetacular, cara, pra convívio. Mas, de verdade, um dos melhores zagueiros que eu vi. Eu até falava pra ele, porque ele passou um tempo, ele foi dado meio como louco. Lógico que ele não é normal, eu falo pra ele, né? Ele é meio pancada, ele foi dado meio como louco. Porque na época do Palmeiras, diz que ele saía de camburão, tinha uns negócios assim que ele... Mas ele despirocado mesmo. Quando o Fernando Carvalho traz ele ali com 30 pra 31 anos, cara, pro Inter do Juventude... A hora que ele chega, cara, uma saúde, velho. Aquele cara tinha uma força pra treinar. Era impressionante. Falou, rapaz, quem cortou cana na vida, correr que atrás de bola pra mim é uma teta. E é verdade. Porque bebia, fazia as coisas tudo. Cara, mas uma saúde pra pular, era lá em cima. E outra, era tinha nojo de nada, tem nada com nada não, meu filho. Você que falou que ele mijava no campo. Mijava no calção. Opa, se eu tivesse mijando no banheiro, ele colocava o pé embaixo. Nojo zero. Nojo zero, de verdade. Escorregava assim onde nós tava tomando banho, ali pelado, nego sujo, né, nego tal. Cara, tudo que era louco, que você fala assim, é impossível um cara fazer, o Índio era parceiro. Era parceiro, né? Ô, Alex, e como foi depois conquistar o título e depois ir pro Mundial e enfrentar logo quem? O Barcelona. Ele, né? Do cava uma falta. Diz que ele tá bravo, que isso aí onde ele vai, o povo fica fazendo pra ele. Cava uma todo falta, mundo, onde ele vai, o povo só fala. Rapaz, você tá deixando ele famoso. Eu tô deixando ele também não me deixou com Y, porra. Tá na hora de retribuir. Rapaz, então, acaba a Libertadores, é bem isso que você falou. Eu lembro de sempre ter falado, acabava isso, ganhar a Libertadores, essa primeira é uma libertação. O torcedor, você passa a ver mais camisa na rua, mais camisa nova, aquele orgulho mesmo de torcer. Então, ali tomou conta realmente da cidade, tirou aquele peso. E aí a gente brigou ainda pelo título brasileiro com vocês, brasileiro, lembra? Foi. A gente acabou vice do São Paulo. Ficou vice ainda. E aquele foi o primeiro do tricampeonato. Do tricampeonato. Cara, mas daí quando você vê o Barcelona jogando do jeito que ele jogava, era o time do momento, né, Chulo? Momento, né? Era o time do mundo, cara. O treinador era o Raikar, o Gaúcho, era o cara que sobrava na turma, no geral. O Messi, né? Então, Messi começando, né? Fora, Messi começando, Eto'o. O Eto'o era um timaço. Julinho, né? O ponta começando, rápido. Julinho, o francês. Julinho, francês, O jogou pra caralho. Era. Porra, o time deles era bom. Você tem Iniesta, Deco. Porra. O Valdez no gol. O Rafa Marques, o Rafael era. Thiago Mota. Aquele time de videogame, todo mundo que jogou videogame
O pior deles era o Zambrota, que era lateral direito né? Copa do Italiano. Do Mundo, né? Mas a hora que você vai, fora o privilégio, né? De você tá indo, aquela conquista disputar, né? e aquela saída, Porto Alegre, aquela festa, tudo. Aí você chega no Japão, tudo certinho, você jogou lá, né? Você sabe o negócio como é que é. E você se sente naquilo que a gente sempre assistiu. Por isso que hoje, às vezes, a gente fala assim, parece que o Mundial hoje não deixa de ser Mundial, nada. Mas como em outros países, em outros horários, é diferente daquela tradição, né, que a gente pegou de ver no domingo de manhã. Era. Né? O povo já saía da boate já direto pra ir assistir o Mundial. Isso aí. Você já saía de um show direto. O show acabava 5 horas, o povo já ia pros barzinhos já esperando a final do Mundial. Entendeu? Era impressionante. Mas a gente chega lá, cara, a gente estuda muito futebol, porque daí dá tempo, cara, no dia a dia. Naquela época não tinha os analistas ainda, não via por vídeos os analistas, o que tinha os olheiros, eles iam ver jogo. Então tinha uns lances, outros a gente jogava contra e sabia, né? Só que chega lá, a gente pegou daí uma seleção de jogos dos caras e tudo, e a gente estudou e treinou praticou. Né, e como a gente sabia que o nosso time era pau dentro, vamos dizer, o problema, sabe o que era? A gente tinha perdido Bolívar, a gente tinha perdido Jorge Wagner, né? A gente tinha perdido Tinga e Sobis pro Mundial. Olha pra você ver os 4 jogadores que a gente perdeu. Porra, caraca. Pesado. Mas só que mesmo assim a gente acreditava, lógico, sabia que ia ser uma dificuldade absurda, só que era um momento, cara, e futebol em um jogo, tudo pode acontecer. E aí a gente fez tudo certinho, cara. Mesmo eles tendo ganhado e assustado, nós ganhado de 4 do América. Ave Maria, foi. Aí aquele negócio de concentração, né? Que você olha um pro outro e fala, ó, nós, ó. Igualzinho do Mundial nosso contra o Liverpool. Nós ganhamos o primeiro jogo ali, nos 15 minutos difícil, Al-Ittihad, sei lá, em cima. Aí depois nós vamos olhar o jogo do Liverpool, chegamos atrasado. Quando entra no estádio, que senta na cadeira do camarote, que olha pro placar, ela tava 3-0, nós olhamos um pro outro. Achamos. Os caras às vezes não tem noção, ô Cleitão, a dificuldade que é jogar contra esse time da Europa. Os caras fisicamente, eles são diferentes. E os caras olhavam vocês de cima, assim, Alex? Você via tipo um desdém, alguma coisa, tipo, é igual a gente conversou sobre o livro. Os caras olhavam diferente, tipo, vamos ganhar a qualquer hora, a hora que a gente quiser apertar o passo a gente vai ganhar. Como que é? Você sentiu isso? Eu não percebi tanto assim não, pra te falar a verdade. Lógico que os caras não conhecem, passaram a conhecer, estudar a gente ali no Mundial. Eles não acompanham futebol brasileiro, a não ser os brasileiros. É lógico que o Gaúcho deve ter falado. Ó, Gaúcho, Silvinho, o Gaúcho não queria perder pra vocês lá de jeito nenhum. Não, lógico que não, né? Mesmo se falando que ele é de família colorada, né? Mas assim, foi jogar, e até o Paulo Paixão, depois do jogo, ele foi no coisa. E o Raikar, ele conversando com o Raikar, ele disse que o Raikar falou, gente, a gente sabia que o time de vocês corria muito, marcava muito, que era um time corajoso e tal. Então, nós não vimos desdém, assim, igual aconteceu, de repente, até no Mundial do Corinthians. Não sei se vocês com o Liverpool também acabou acontecendo, mas nesse sentido, assim, acho que não aconteceu nada, não. É a gente que ficava admirando muitos caras mesmo, que era normal, mas sabendo que o pau ia pegar. Depois o Adriano entra ali no segundo tempo, né? Gabiruzinho. No lugar do Fernandão, do Fernandão. Aí a hora que ele vai entrar, porque quando foi fazer o plano de jogo, eu já contei isso, mas acho que é importante, o Fernandão, a gente sempre tinha aquela questão de opinião. E o Abel sempre um cara muito aberto, como o Muricy, como o Tite, como o Joel, como muitos, né? Só que chega naquele momento, como que nós vamos fazer? E o Fernandão, ele tinha uma visão de jogo, e devia ser desde moleque, lá com vocês também, vocês são contemporâneos, né? Que ele fala assim, poxa vida, cara, os caras sempre, todo mundo que vai jogar só tem uma característica, todo mundo que vai jogar contra o Barcelona joga com um atacante só. Por quê? Porque o Barcelona, ele te empurra pra trás, porque ele ataca com aquele meio dele, faz tudo aquilo, tem as beiradas que vem, então fica os 2 zagueiros com o Thiago Motta aqui para um atacante. Ele falou, por que a gente de repente não, isso na troca, né, não joga com 2? Coloca Pato e Arley lá dentro, eu me sacrifico aqui no Thiago Motta, e os 3 volantes, Edinho, eu e o Wellington Monteiro, e depois entrou o Vargas aqui no meu lugar. A gente pega esses 3, ou tenta fazer isso, né?
Que daí era gaúcho, vindo um pouco pra dentro, mas como não tinha profundidade aqui do lado do gaúcho, aí o Ceará, com aquela força dele, podia tentar também marcar o Ronaldo. Qual é o nome do atacante rápido pra caramba? Acho que ele até fez a jogada para Adriano Gabiru. Não foi o Yarley? O Yarley, né? Jogava muita bola. Jogava muito, né? Nossa, caraca. E quando o Fernando trouxe ele pro Inter, nós falamos, caraca, né? Vendo que a gente tinha visto ele jogar naquele Paysandu. Depois ele foi pro Boca, então já foi conhecido. Só que ele já tinha jogado no Real Madrid B. É mesmo, não sabia não. Aquele baixinho é bom de bola, velho. Salonista também, aquela questão de proteger, enfim, e jogou muito, né? Pra mim foi o melhor jogador em campo, né? Foi ele. Acabou ganhando o Deco, mas o Yarley jogou muito. E aí a gente foi treinando esse balanço. E aí, lógico, quando chega no jogo, conseguiu dar certo, cara. Dá certo, né? Porque o nosso time não tinha... E não retranca. Lógico que a gente tinha que marcar, pô. Mas a gente manteve o plano com os dois. Falou, se a gente roubar uma bola ou outra aqui, nós vamos lá. Se tiver que deixar alguém livre, vamos deixar o Zambrota, que era do meu lado. Que era do seu lado. Porque ele é o italiano, ele marcava bem mais, mas não era criativo. Então o estudo foi muito em cima disso. E aí se entende o porquê da gente ter ganhado. Agora o restante, todo setor, todo momento do jogo, você ia ter que jogar bem, cara. Tem que marcar bem, tem que estar atento. O Klemer ia ter que estar atento como teve. Pode ter falta. Com jogadores desse nível, você pode ter um improviso a qualquer momento. Então foi um privilégio, né, cara? Saber que foi contra o Barcelona, o time do momento valoriza muito a conquista, né? Porra, foi foda. E você também não se escondeu, né? Não, a gente não tinha isso. Não tinha... E ali é tenso, né? Porra, pra caramba. Tem jogador que some, que treme. Pô, você disputar um Mundial e contra quem? Logo quem? É difícil. Um dos melhores times da Europa, do mundo, né? Quando tem Ronaldinho Gaúcho, Messi, um time que, entendeu? Sem ser corajoso, foi o que a gente teve no Corinthians. Quando começar, a gente vai chegar nesse ponto, vai começar o ano, eu falei, caraca, a gente tinha ganhado o Brasileiro de 2011, eu falei, esse time tem algo que se vai ganhar ou não, não sei, mas que esse time é lenha. Ele é... Eu acreditei no título da Libertadores, na entrevista sua, mano. Eu acho que foi contra o Santos, eu não me lembro. Não lembro. Sei que o repórter pra você falou, e aí, Alex, o que você acha? Ele falou assim, eu não posso garantir nada, mas tá ficando bonito. Tá ficando bonito isso aqui. Eu olhei aqui e falei, nós vamos ganhar essa porra da Libertadores, mano. E graças a Deus. Porque ali, eu, o Danilão e o Fábio Santos, eu acho que tinha ganhado o Libertadores já, né? O Fábio Santos ganhou. Pelo São Paulo. Uhum. E aí, quando você ganha, você tem noção do que nesse ambiente fala, puxa, aqui o time é até bom, mas não vai. Ou você fala, pô, aqui tem algo, né? Então, quando começou o ano de 2012... Foi dia 19 de janeiro, deu uma entrevista pros caras da Placar ainda. E aí eu falei bem isso. Porque daí os caras perguntam, pô, você que já também conquistou, o que você acha que tem parecido? Eu falei, é realmente um time de meio corajoso, cara. Mano, eu acho que é até difícil de você responder isso. Mas como corintiano, acho que eu tenho que perguntar, ainda mais você sendo o ídolo das duas torcidas. Você tem que escolher uma. Qual que você não vai ganhar ou não queria ter participado? Uma Libertadores, pelo Inter ou pelo Corinthians? Qual foi melhor? Não pode. Como é que faz? Ê, chula! É qual foi melhor? Não, tem que escolher uma. Caralho, duas. Vou te dar uma dica, o Inter tem duas. Não, mas sabe por que é? Sabe por quê? Eu não tenho condição de falar. Não dá, eu sei. Eu tô... Mas, não, e não tem porque as duas são inéditas. E quando se trata de inédita, cara, todas vão ter seu valor. Você não tava em 2009? Em 2010, não. Eu tava na Rússia. Tava na Rússia. Todas têm seu valor e vai ter sempre. Mas essa primeira é muito difícil, pô. A história diz isso, pô. Né? Então não é porque o São Paulo ganhou aquelas duas que 2005 é menos. Não é isso. Mas essa primeira, do jeito que foi, com a atenção que entrou pra história, né? Você começa a Libertadores, por mais que era um time corajoso, você fala, caraca, no Corinthians, se der merda, tem invasão, vai ter quebra-quebra. É isso, tapa na orelha. Não tem. Por quê? Porque vem a decepção, a frustração. Se a gente no Inter não ganha, ia ficar aquela coisa, piada dos gremistas, entende? Então, quando você vai, lógico que gera um pouco de dúvida. O ambiente, por mais otimista que seja, ele gera dúvida. Então, as primeiras conquistas essas, cara, elas são muito pesadas para a história do clube. Sim. Porque é muito antes dessas conquistas e depois dessas duas conquistas, na verdade. Né? E lá no Corinthians, na época, tô perguntando muito da Libertadores, porque, caralho, o maior título da história do clube. Quando trocou o Júlio pelo Cássio, você desconfiou? Porque
porque o Cássio ninguém conhecia. Ele tinha jogado, acho que 2 partidas antes da partida contra o Emelec. E depois se tornou o maior ídolo da história do Corinthians. Daí eu quero emendar com mais uma pergunta. Você acha que o Cássio perdeu a idolatria que ele tinha indo pro Cruzeiro, mano? Não, de maneira nenhuma. Idolatria eu acho que não, porque tudo da maneira que foi construído, eu acho que ninguém apaga. Ninguém apaga. E da maneira que ele saiu, lógico, foi chato. Foi chato pela maneira que aconteceu. Porque o Carlos Miguel, você vê. O Carlos Miguel é um... Zé Ruela. Aí. Carlos Miguel, você é um Zé Ruela. O fato dele ter entrado, pegado muito e saído depois, ele feriu tudo isso. Então isso eu acho que da maneira que o Cássio, acho que respeitou super a questão da história dele com o Corinthians. Pô, de repente, acabou esse momento meu aqui. Acabou esse momento. Como teve a troca de diretoria, parecia meio que, claro que eles queriam renovar. E isso faz parte, como depois acabou saindo todos eles e o Fagner agora por último. Mas eu acho que a idolatria dele, eu acho que não. Eu acho que o corintiano também não. Enquanto vê ele jogando no Cruzeiro, parece que ainda fica. Mas a hora que parar de jogar, você vai ver que... Então, porque eu tenho a ideia que ele é o maior ídolo da história do Corinthians. Mesmo que não seja o maior, mas tá ali, né? Eu ia colocar o nome do meu filho de Cássio, se eu tivesse um menino. Era? Olha só o tamanho. Se eu tiver um menino, Mas eu vou por colocar que não consegue fazer? Eu não faço, só faço menina. Ah, é? A Cássia da Stig Por. Não, Cássio é menina. A Cássia. Velho, não sei, mas eu acho que... Não sei se volta como você. Você voltou pro clube, trabalhar no clube. Sim. E como que foi essa passagem sua pelo clube, mano? Você sabe onde que eu vou chegar? Sim. Você sabe onde que eu vou chegar? Que fizeram pilantragem com você lá? Sim. Como que foi a sua fase de diretor do clube? Cara, pra mim foi fantástico, assim, porque depois do meu último ano no Inter, que a gente foi rebaixado, você vê, né? Conquistei o mundo com o Inter e acabei... Já acabou. E não saí, poderia ter saído, porque os caras não me queriam lá, mas acabei ficando para tentar participar desse projeto para não acontecer o que aconteceu e acabou acontecendo. Então eu tive uma deprê gigante, que daí foi o final da carreira, com o rebaixamento do Inter, e aí eu tentei ir para um clube ou outro, até tentei voltar pro Corinthians ali em 17, no caso, aí eles não quiseram, e aí foi o final da minha carreira. Quando vem ali em 21, que o Duílio entra e ele me chama, cara, a hora que eu chego lá, pra mim, parece que todo esse sentimento que já fazia, 4 anos, indo pra 5, né, cara, que eu tinha parado. Chula do céu, o convívio com o futebol é impressionante, cara, como é diferente. Nunca igual ser jogador. Mas ali era uma primeira experiência minha, que eu já tava estudando, né, fazendo as licenças, que eu tenho tudo. Só que ali também foi uma experiência de eu poder me ver naquela situação, então de você aprender muita coisa na prática. Então ali como coordenador técnico eu aprendi muito como funciona um clube, como funciona o sistema de captação, os porquês que às vezes tem alguns jogadores que ficam ou não ficam, por que chega no profissional, às vezes o cara de repente ele é menor do que precisaria, por que ele tem menos... um trato melhor com a bola ou não, porque o resultado fala mais alto, ou porque interesses de alguns às vezes fala mais alto. Então, ficando ali pra mim, aqueles 2 anos, 21 e 22, foi espetacular, cara, pra poder ver. Até porque foram ali os 2 primeiros anos do Duílio, até como gestor, foi maravilhoso. Maravilhoso, né? E aí eles me mandaram embora no começo, e aí explodiu tudo no 23, né? Então 23 eu não tava, não é porque eu não tava que eu me orgulho disso ou não. Só que o início da maneira que foi e da maneira que ele me chamou, cara, foi um prazer gigantesco. Só fortaleceu o meu sentimento ainda mais com o Corinthians, que foi essa primeira oportunidade, para onde eu tava 4 para 5 anos lá, esquecido, fora do futebol, e eles me trouxeram. E aí eu pude ver que também a gente tem condição de trabalhar nesse dia a dia, que a gente pode ser importante para um clube nesse dia a dia. E a sua experiência na Rússia, no futebol russo, como é que foi? Nossa, foi gostosa, cara. Você gostou? Eu gostei. Nossa, foi difícil lá, mas eu gostei, cara. Gostei porque eu cheguei no lugar. Moscou é uma baita cidade. Moscou, lógico, pô. Tem nem que dizer. Tava o Jorge Wagner, acho que... Não, ele já tinha voltado. Não, ele não tava lá. Ele tinha vindo da Rússia pra jogar com a gente. Então, tinha falado com ele, tinha falado com o Daniel Carvalho, que tava lá ainda, ele e o Love, né? E cara, zero problema com a adaptação. Lógico que você chega lá no alfabeto, né? Não sabe ler, escrever. Tinha a Globo Internacional, que a gente procurava o aparelhinho. Procurava o aparelhinho, já era. Mas, cara, eu cheguei lá jogando, assim, então deu certo, bicho. Me trataram super bem, como me tratam até hoje. Nossa, cara, eu sinto saudade de lá. Quanto tempo foi? Foi 2 anos e meio. 2 anos e meio. Ficou os 2 anos
Ficou 2 anos lá? Ficou 2 anos e meio. Fiquei de Ficou 2 anos e meio, né? Fiquei de 2009 a maio de 2011, que daí eu vim pro Corinthians. Você levou mulher, filho, tudo pra lá? Tudo sempre. A dificuldade mais é o frio, né? Aí essa adaptação, ó, pra vida social, você não sofre. Por quê? Não é igual aqui no Brasil, que com 10, 15, 20, 30 negativos, você fica na rua conversando. Fica na rua, Então você sai de casa com roupa e entra no carro. É. Sai do carro e entra no lugar que você vai. Mas pra treinar... Não existe, não. Chula do céu, acordar ali 8 da manhã em casa pra sair, a hora que você abre a porta... Aí chegava lá no CT, você passou bem frio assim também lá na França? Na Rússia. Na Rússia? Eu não tive no Rubim Kazan, no que é pior ainda, com o Rony, o atacante, o Calixto. Era onde eu ia chegar aí. Você passou lá? Eu cheguei em 2003, se eu não me engano. 2003, 2004, por aí. É que Kazan é uma outra cidade, né? Não se compara com Moscou. Nossa Senhora do céu, pelo amor de Deus, não existe aquilo, não. E a hora que você chega no CT, que você põe a roupa. Bota a camisa colada, bota de algodão, bota a blusa, bota um monte de coisa e vem a capa. Rapaz, a hora que você abre a porta pra sair, o que eu tô fazendo aqui? Não tinha como, você pegava a long neckzinha, abria a porta, colocava, já saía gelada, trincando. Isso com um segundo. Abria a porta e colocava ela. Só de curiosidade. Já vinha trincando. E quando eu cheguei, eu tava no Paris Saint-Germain, né? Aí chegou um brasileiro de fora e não queria nenhum brasileiro, só o Ronaldinho Gaúcho por causa da Nike e tal e tudo. Mas ele odiava os brasileiros. Então veio o time da Rússia e me contratou. Eu já tinha 2 anos de contrato com o Paris Saint-Germain. Só que já que ele não quer, eu tô treinando separado e tal, então é melhor ir jogar, que pra mim... Aí fui na minha apresentação. Chegou lá, tinha uma Olimpíada na cidade. Então tava os hotéis tudo lotado. Aí, quando chegamos no aeroporto tal, veio os russos do Rubim Kazan, dos dirigentes e tal, e nada da porra do tradutor chegar, eu sem entender porra nenhuma. Pegaram minhas malas, botaram dentro de uma van, uma vanzona grandona e tá indo, tá me levando, tal. Aí chegou um muro com um portão grande, eu disse, aquilo grande, eu sei, hotel. Ainda bem, até o tradutor chegar ao hotel. Aí abriram o portão, a van entrou. E anda a van, depois que entrou nesse portão, andando, eu disse, tá hotel grande da porra. Foi, eu disse, tá hotel grande da porra, meu Deus do céu, deve ser o maior da Rússia, tá? Aí parou a van, quando pegaram minhas malas, aí desci, aí quando entra na recepção do hotel, aí olha aí, todo mundo assim sentado, todo mundo de branca, porra toda, aí vai lá, com as minhas malas, eu vou pegar a chave, aí faz isso aqui, só me chamando do gesto, né, e tal, aí sobe o elevador, pegou o elevador, tal, vai me levar pro quarto, aí me deram a chave e tal, e fizeram assim, né, pra mim vai dormir e descansar, eu tal, aí olhei o quarto, fui deitar na cama, minhas pernas ficou todas de fora, a cama bem pequenininha. Eu disse, eita, hotel é ruim da porra, mas deixa o tradutor chegar, porque eu vou escolher, quando nós vai, né, nós vai escolher depois apartamento, casa e tal. Então, eu tomei um banho pra dormir, pra descansar, quando eu boto a cabecinha aí bom na parede, cada murro do canto, eu agoniado, não consegui dormir a noite toda. Quando é de manhã que chega o tradutor, disse, meu irmão, caraca, pelo amor de Deus, vai nesse quarto aí, ou estruparam, ou mataram, ou fizeram alguma porra aí, ou o cara, acho que atropelou a mulher a noite toda, que era só gemido, e as bancadas, e o tradutor riu, eu disse, você tá indo por quê, irmão? Essa era de Luísio, tá tendo a Olimpíada aqui, e não tem hotel vago, não tem vaga nos hotéis, tá tudo, aí te trouxeram pra um hospício. Era um doido a noite toda. Ô, louco, não é possível. Aí eu me tira dessa porra daqui agora, irmão. Vou voltar pra Paris. Não faço não, contrato não, mentira. Levaram pra um hospício, cara, mas também adaptação pra jogar. Nossa, eu disse, você chegou lá no verão? Não, no frio inverno? mesmo. Eu disse, Rony, cara. Tinha dia que nós nem treinava.
causa da neve. Eu cheguei lá final de fevereiro também. Era o Não, final do era. inverno ali, mas era 5, Tô te 6 falando. negativo. Ô, Alex, nós acabava o primeiro tempo, nós saía correndo pra dentro do vestiário. Com Cara, eu tive... os dedos querendo explodir, a boca assim, a orelha inchadona querendo explodir. Congela aqui, Congela tudo, meu irmão. Dou. Passava mal dentro de campo. Muito difícil. Você é louco. Teco. Voo normal, 40 minutinhos. Nós pegávamos um teco-teco, passava 4 horas dentro do teco-teco pra chegar na cidade. Eu tive 2 problemas, se for ver. Na minha ida pra fazer os exames, a gente fazia na Alemanha. Então ia, descia em Frankfurt, andava uma hora e meia lá pra chegar numa clínica, lá só neve também. Só neve. Na minha chegada lá, foi autorizado aí que o meu empresário fosse junto. E na minha chegada lá, daí a hora que pega o motorista e tradutor junto com o doutor, eles falam, não, Alex vem com a gente e não queria deixar meu empresário ir. Falei, ixi, como é que eu sei que essa porra aqui é certa, cara? Ali eu fiquei com medo. Não, ele vai junto comigo. Não pode. Ah, vai junto comigo. Não pode. Liga pros caras do clube. Fala, pô, que porra é essa, cara? O cara foi autorizado, como é que eu vou? Vou saber pra onde esses caras vão me levar, né? Você tá maluco, cara? Verdade, assim, me deu um medo, cara. Tá bom. Fala aí, chega no ponto, fala, vamos lá. Aí a gente acabou indo, fiz os exames, daí meu empresário depois alugou um carro, a gente acertou as coisas, tá beleza. Foi lá, passou no exame. Quando eu vou com a minha família, que daí eu fui encontrar eles em Antalya pra fazer pré-temporada, aí a gente foi pra Rússia, eu vim pro Brasil e levei eles pra Rússia. Primeira vez que eu vou entrar com eles, no final do voo ali, você tem que pegar o cartão de imigração. Na época tinha, nem sei hoje como é que tá, que faz tempo que eu não viajo pra fora. E eu não peguei. A hora que eu chego pra passar ali com a minha esposa, meu filho e a nossa secretária, não tinha. Aí eles falaram, pô, você precisa desse cartão de imigração. E falar minimamente inglês com eles lá é difícil. Eles são frios pra caramba. Eu olhava, não tinha. Ia pedir um help pro cidadão lá, ele virava pro outro lado assim. Eu falava, meu Deus, eu ligava pro cara. Não tinha ninguém do clube pra me recepcionar ali. Ninguém. Que se for ver, é um absurdo. Aqui no Brasil você pode ver, todo jogador que chega. Tem um clube lá, poxa vida, é a primeira chegada, né? Uhum. Aí, chega no final de tudo, vou lá, consigo preencher, falando com os caras do clube. Falo, cara, dá vontade de voltar embora, cara. Fazer que isso aqui que vocês fizeram não tem cabimento. Tá bom. Vai lá, preenchi tudo. Passamos. A hora que eu chego lá, cadê minha bagagem? Não encontra bagagem. E a gente fazia a troca em Paris. Paris e ali extraviou. Puxa vida, cara. Daí o Wellington, que jogava lá, o Wellington começou no Goiás. No Goiás. Cachaça boa também. Ali, meu Deus do céu. Cheguei lá e tava tomando comprimido por causa do fígado dele. Esse também eu vou te contar. Será que bebia? Mas Deus o livre, rapaz. Ele bebia e comia tudo lá também. Eu também, o bicho era... Aí o motorista dele tava lá e ele fez toda a documentação. Então o primeiro impacto não foi legal, né? Na chegada a Moscou nesse sentido. Puxa, mas depois daí foi tudo tranquilo. Nossa, eu ficava agoniado na hora de receber o pagamento, pô. Chegava lá o carrão lá, ele já trazia... Era em pacote assim. Você pegava em dinheiro. Nós... Eu ali eu só recebia só no banco. Até a premiação. Aí pegava e nós levávamos uma bolsa, uma sacola, pra botar o dinheiro todinho dentro. Nós saía aqui, ó, pesada pra caralho, que era aquela... Os quadradão assim, ó, de dinheiro, ó, de lá e tal. Pra no outro dia nós ir pro banco pra poder... transferir o dinheiro pro Banco Central em rubro, né, para transferir em dólar, para poder mandar meu amigo e eu para dormir, que essa bolsa de dinheiro no apartamento. Eu ficava com medo. Qualquer batezinha eu vou vir me matar. Falar uma palavra. Vou vir. Ele acha que ele sabe que eu tô com dinheiro. Se lascou. Eu ficava a noite toda acordado dormindo em cima do dinheiro. Do dinheiro! Ô, situação da porra, os caras acham que vida de jogador de futebol é só lazer, que é alegria. Não, meu amigo. Pá, mas isso calera, não é fácil mesmo. Não. Chega você não fala a língua, cara. Porra. Eu sei, fui pra Paris, lá quase morri. Foi? Perderam minhas malas, meu Deus do céu. Imagina eu desse tamanho pra comprar roupa em Paris, tio. Desse tamanho.
Chula. Sem falar nada, quase. Eu falo um pouquinho de espanhol, mas, tipo, que todo mundo fala um pouquinho de espanhol, né? Velho do céu, perderam minha mala. E pra cagar, Chula, em Paris? Nossa, nada. Você morou lá, cara. Você já reparou na patente em Paris? Já reparou como que é? Não, ali eu nunca... Nunca reparou? Nunca dormi só, ali, não, só não em Portugal. No resto da Europa, a porra da patente, no Brasil, ela é no chão, né? Você nunca... Não é gordo, não repara, né? A patente é colada na parede, assim, ó. Não tem calço no chão. Ixi. Maluco. Não vai aguentar eu. Fiquei... Não vai aguentar o gordinho. 5 dias cagando, segurando nas paredes. Você tá louco? Odeio Paris, odeio. Nunca mais ficou igual o surfista. Cagando. Você tá louco? Nunca mais eu piso em Paris, velho. E pra achar cueca? Ah, tomar no cu, velho. Não achava nada. Não acha, não. Isso era lugar bom pro índio, pô. A gente cagava em qualquer lugar, na rua, coisa, né? Ô, Alex, o melhor treinador que você falou, esse foi... Puxa vida, cara. Eu peguei esses 3 aí que era a nata, foi a nata do Brasil, Muricy, Abel e Tite, cara. Puta escola. E trabalhei com o Joel. Você trabalhou com o Papai Joel? Nossa senhora. Espetáculo, você já viu treinador? Eu já vi jogador se atrasar o treino. Agora, treinador não. Aí o Romário dizia... Romário sentava em cima da bola, nós tudo já no campo, esperando o Romário. Olha a cara dele, ó, inchada. Será que bebeu outra noite? Treinador atrasando? Outra que atrasava. Cara, o Joel é uma peça, cara. O Joel é um espetáculo, convive com ele lá no Inter, que ele foi, aquele frio, cara. Ele quase não falava. Assim, o inglês do Paraguai. Ele é muito engraçado, cara. Não, mas esses caras tudo aí os 3 aí é difícil escolher, né? Apesar de ter ganhado, né, mais com o Abel e com o Tite, né, no caso, mas o Muricy também foi uma escola. Com ele, no Inter eu joguei, mas aí tinha o Jorge, a gente ficava ali jogando lateral um tempo. É duro escolher um deles, cara. Eles se complementam muito, assim, os 3. Muito, né? O que você achou depois que o Tite saiu da seleção, Alex? Nunca mais teve treinador. Foi o Ramon... Aí depois foi o Fernando Diniz. Aí por último o Dorival, que não deu resultado. E agora trouxeram a porra do italiano, mano. Eu falo todo episódio que eu sou contra. Não, a porra do italiano não. Trouxeram o Ancelotti. Esse é o cara. Mas eu... A porra do italiano... A porra do italiano ficou ruim, né? Você gosta da porra do italiano, Chula? Aí você quebra o boteco do Chula. Aí quebra o boteco. Censurado. Sacanagem, pô. Você gosta da porra do italiano? Que tá na seleção? Caraca, velho. Vá, pergunta de novo. Lá ele mil vezes. Você gostou do Ancelotti, mano? Pra mim, tinha que ser o Rogério Ceni. Poderia ser. Ou o Renato Gaúcho, um dos dois. Mas acho que tá matando a tradição do futebol brasileiro, velho. Mas aí que tá o detalhe. Primeiro ponto, eu acho importante pra muita gente que meteu o pau no Tite, que perdeu as 2 Copas do Mundo e fez um trabalho espetacular. Pra mim, ele fez um trabalho espetacular. Excelente. Ele fez parecer que as eliminatórias era fácil. Ele chegou nas Copas do Mundo muito admirado pelo mundo. O perder uma Copa do Mundo, meu filho, infelizmente, ele faz parte. O jogo contra a Bélgica em 18 e depois contra a Croácia fala muito mais de... Lógico que ele também tem a culpa dele, mas falar que parece que ele foi um fracasso... Não foi. Eu acho que isso tem que ser valorizado e respeitado. A questão de vir um estrangeiro pode ser muito por esse momento dos treinadores brasileiros. E aquela cabeça que é do presidente da CBF. Foi destituído e tal, mas... a escolha dele, às vezes tem essa questão de uma prioridade, mas muito mais pelo momento, porque assim, às vezes ele também pensa numa decisão desse tipo. Quando foi o Diniz, era assim um treinador do momento, não teve tempo todo, não foi, nem ele, ninguém esperava que não fosse dar minimamente certo, vamos dizer. Pois vem o Dorival, também era um treinador que do momento você tinha que falar, igual você falou do Renato.
E o Rogério, o Felipe Luiz, agora sendo novo, era um nome, eu falo que por causa de apelo popular. É importante a CBF ter isso. Né? Então, nessa falta disso tudo, às vezes você vai procurar alguém que tem um respaldo grande, porque o Ancelotti, se você for ver como treinador, não tem que falar dele. Não tem. Todos os brasileiros... Tudo, né, tudo. E todos os brasileiros trabalharam com ele. Pô, diz que ele ele é espetacular, né? Tem um né? perfil muito grande. Se não fosse ele, poderia... Eles estavam falando de Jesus, Abel, do Então, Palmeiras. se fosse para trazer estrangeiro, eu tinha um aqui, né? Que para mim era ele, o Abel, né? Que conhece bem que o futebol conhece bem, né? É o treinador que vem ganhando tudo aí, né? Só que o Ancelotti, ele tem uma questão que para esse ano de fazer uma seleção competitiva. Que o Abel e o Ancelotti, eles têm, né? Essa questão, né? De você ver, é time que às vezes toma pouco gol, é time competitivo o tempo todo para ir para uma Copa do Mundo. Então é um ano, né, Cleitão? Mas eu concordo que se fosse ver hoje no Brasil, eu acho o Rogério Ceni muito preparado para isso. O Renato também, só que o Renato, final do ano passado, ele falou até que se fosse ele escolhido, lembra uma entrevista que ele deu? Ele não aceitaria por causa dessa bagunça da CBF. Então, como que os caras iam colocar ele hoje? Né? Ali não, mas competência eu acho que ele também, que ele também teria. Então, ele foi num cara de peso, né? E tava esperando isso, aconteceu. Eu acho que é um baita treinador. É estranho pra gente acabar vendo assim, mas se ele ganhar a Copa do Mundo, tá tudo zerado. Tá tudo zerado. A Argentina apostou no Scaloni. Quem que era o Scaloni antes da Copa do Mundo? Então, o Brasil tem muita dificuldade de apostar, né? De sustentar essa pressão que vem de fora, né, Chula? Os clubes já são assim. E na CBF também. Se fosse pra fazer uma aposta, eu apostaria no Felipe Luiz. No perfil de treinador novo, etc e tal. Mas pra garantir, assim, não garantir que vai ganhar a Copa, mas pra não ter encheção de saco, Rogério Ceni, velho. A gente mantém a tradição. A gente ganhou 5 sem precisar de estrangeiro, velho. E agora vai trazer estrangeiro. Verdade. Não poderia ter sido sim. Aí eu não sei o interesse desses profissionais, se batia com a CBF ou não batia, né? Pra eles poderem ir pra um lado estrangeiro, né? Daí tem tudo isso. Mas se for falar, lógico que se fosse ver, eu preferiria um brasileiro. Né? Essa quebra, vamos dizer assim, desse paradigma aí de ser brasileiro ou não, aconteceu. E agora nós temos que ver o que vai acontecer. Se você tivesse a caneta, fosse escolher, quem que você colocaria de presidente da CBF? Então, aí é difícil. Por que eu falo? Porque a CBF ela é uma extensão da nossa política... Os clubes e CBF é uma extensão da nossa política pública social. Né? São as mesmas pessoas, ou são muitos dos mesmos, em um sistema onde praticamente ali... do que a gente sempre viu e ouviu, é como se tivesse uma fila. Hoje foi o Edinaldo, amanhã de repente vai ser o fulano, amanhã... Né? Tem essa situação, porque os presidentes de federações também, eles ficam anos e anos lá, né? Então é difícil você falar assim, quem você colocaria para você colocar um gestor, é igual o presidente do Brasil. Você fala, escolhe um presidente do Brasil, só que o restante, né? Senado... os deputados e tudo aquilo que de repente acaba podendo atrapalhar qualquer nome que vem ali para fazer isso. Você fala do Ronaldo. O Ronaldo seria um bom nome, né, mano? Ele tem competência, ele tem credibilidade, ele tem um nome fortíssimo. E aí ia montar a equipe dele e tudo. Só que se ele não tivesse um tipo de suporte grande, ia ter muita gente atrapalhando. E o Brasil é desse jeito. Eu não sou do lado do que a maioria quer. Falando assim desse sistema, da maneira que acontece, eles vão tentar te atrapalhar. No futebol brasileiro, na sociedade brasileira, infelizmente é assim ainda. Alex, brasileiro e Libertadores, você já tem assim mais ou menos falar assim, eu acho que pra mim o favorito aí do brasileiro tá pintando esse aqui. Libertadores, pelo que você vem jogando, tem já assim, eu sei que tá cedo, tá no quê? Na 10ª rodada do brasileiro, mas se falar pelo momento, Chula, certeza que tá todo mundo, né, os adversários, tudo preocupado com esse Palmeiras, né? Com o Palmeiras, né? Que tá com um elenco forte, tá jogando bem de novo. E o Flamengo, cara, que se for ver, são os 2 times mais prontos, assim, que você imagina, que já são testados e tudo. Eu acho que a tendência é que fique a briga, a princípio, até eles. Para esse jogo copeiro, o Palmeiras ele é mais chato ainda, eu acho. Para Libertadores, um exemplo. E pior que agora tem 2 confrontos aí direto, né? O Palmeiras, Flamengo e Bragantino, né? Que são os 2 ali que tá na cola. Se o Palmeiras disparar, eu acho que... E eles disparar vai depender dos outros, porque parece que eles estão num momento de novo de regularidade, onde todo mundo tá jogando bem, né? Com jogo seguro.
Por isso que era bom o Abel ter ido pra seleção, né? Porque os adversários iam gostar. Tava todo mundo Tentar matar o torcendo. Palmeiras. Né? Nem vai, Abel, Sai, sai, Abel! Abel. Todo falando, mundo né, tava cara? torcendo pra isso, Mas pra o aquilo. time competitivo chato. Não, né? e olha o banco. Aí você olha pro banco, tá lá Rafael Veiga, tá Paulinho, Você tal. tá louco, cara, é muito nome. É muito nome. Os caras têm responsabilidade da administração Caraca. lá, né, velho? Tá mantendo o treinador há quanto É o tempo? maior bom exemplo de administração. O Flamengo foi bom e é também bom, mas o do Palmeiras, porque, pô, se a gente for ver, cara, o potencial de arrecadação de um Palmeiras, ele é menor, até normalmente, ele arrecadou bem agora. Por quê? Porque ele organizou a base e isso valoriza muito, porque eles vendem e chega nas competições. Pô, nesses períodos aí, os caras levantaram mais de meio bilhão só de premiação. Olha a capacidade de um treinador e de uma gestora, né, que é a questão da Leila. Então, eu acho que é o maior case de sucesso, porque o Palmeiras também devia, arrecadava-se muito pouco, passou a arrecadar muito e segue competitivo. E competitivo no mercado. Daí eu tenho dinheiro, eu vou lá, eu contrato um Paulinho. Eles não saem contratando um monte de gente fazendo loucura, E as demora contas pra estão contratar. tudo ali. O Flamengo, gigantesco. Você vê, o Flamengo ainda terminou o ano passado com 380 milhões, vamos dizer assim, de déficit, né? Porque fez alguns investimentos que precisou, porque machucou muitos atletas. Mas o Palmeiras é uma loucura. Só que esses dois times, eles contratam o jogador que eles querem, né? Só que o Palmeiras tem essa diferença, que ele consegue fazer dinheiro com a sua base, que é um trabalho espetacular. E você que teve na gestão, por que o Corinthians não consegue organizar desse jeito, velho? Sendo que tem a maior capacidade de arrecadação e não... O Corinthians tem muito, eu acho que tem muita gente também que atrapalha, sabe? Assim, tudo que acontece ali no clube, às vezes é um sistema que parece que a maioria parece que não vai para esse rumo. Né? É normal, pô. A administração eu preciso realmente, em algum momento, alguém vai ter que falar assim, poxa vida, eu não vou precisar fazer determinadas coisas, porque eu preciso realmente colocar isso aqui no eixo. Você acha que o Corinthians vai cruzeirar, mano? Então, cara, eu tô com muito medo, mano. Não sei. Porque assim, ó, não sei. Porque, ó, o time do Corinthians eu acho um time bom, time técnico, só que é um time disperso. Em alguns momentos você vê que você fala, poxa vida. Mas só que no jogo, na final, contra o Palmeiras, que eu acho que é algo importante, ganhou. Então aquilo ali mostra algo que os caras são... Não, cruzeirar o que eu digo é assim, do jeito que tá aí na gestão, vai explodindo, daqui a pouco não tem como montar time mais, a segunda divisão é 5, 6 anos. Nesse ano, nessa gestão do Augusto, se fosse ver, já não tinha dinheiro, não tem dinheiro em caixa. Só que ele pegou um elenco meio devastado, então ele teve que montar primeiro de tudo, porque o presidente ele pode querer entrar ali, arrumar as contas e não vencer, cair para a segunda divisão, a marca Corinthians, ela não vai arrecadar um bi. Uhum. E aí o Corinthians tem jeito, por quê? Porque empresa que já arrecada um bi com potencial de arrecadar mais, você tem condição de fazer algo, né? Então hoje o Corinthians ele já teve esse investimento, tem seus ativos, tem que investir na base para poder tirar dinheiro, porque só vender jogador do que tem ali hoje, ele vai ter que vender um Yuri Alberto, vai ter que repor, né? Então você pode fazer dinheiro de alguma maneira, mas vai ter que ter uma administração para poder você ser um pagador realmente decente para aquilo que precisa para colocar a casa em ordem. Mas uma empresa, falo de novo, que arrecada 1 bilhão, Cleitão, é possível fazer. Só que para montar um time para pagar, a gente tem que ficar 10 anos sem ganhar nada. O time ali brigando para não cair. Pode até Mas ser. É melhor que depois volta, é um gigante adormecido, velho. Só que assim, ó, você pega esse time, que esse investimento alto que foi, se eles conseguem também ter resultado esportivo, eles vão arrecadar mais. E a partir disso, eu consegui fazer uma administração financeira daí um pouco menor, mas o que é duro do Corinthians? Você vê que não teve lá oh meu Deus, o que veio lá que trabalhou no Flamengo. O CEO lá. Isso, veio ele e acho que o Pedro ali era o outro. Os dois acabaram saindo, porque foi pressionado a tirar eles querendo organizar as contas. Eu não entendi porque trouxeram um CEO, velho. Tipo, o presidente trouxe um CEO pro presidente continuar apitando tudo. Então, mas o problema às vezes não é o presidente, o problema é o todo, porque as contas, ela parece que não podem seguir muito uma linha muito reta, e aí tem muita gente que atrapalha isso. Por isso que quem possa vir de profissional para controlar essas contas do Corinthians, a princípio até hoje tem tido essa dificuldade. Você acha que a gestão do Augusto é melhor que a do Duílio? Aí a gente vai ver no final. Eu não sei, porque até hoje, da maneira que tá, ele ganhou um Paulistão. A gente acaba falando de título. Mas a parte financeira, a gente já tá falando de 1 bi
quase a mais dessa gestão. Em 1 ano e meio que ele tá de gestão de déficit, né, cara? Então, pra esse lado financeiro, pra mim, segue preocupante. Vai explodir. A qualquer momento explode. Estamos aí chegando no final, né, Cleito? Hoje foi bom, hein? Boteco do Chula. Esse boteco é bom, esse cara sensacional. Agradecer nossos patrocinadores, né? Aposta ganha. Né? Aí é rapidinho. Você tá chegando no final de semana. No sexto, sábado, domingo, meu amigo, fez sua fezinha com responsabilidade. Isso. Ganhou, o Pix é na hora, igual o The Fresh. É garantido. Já tá na conta. A rede de posto ProSal, né? Essa rede top, show de bola, quer assistir um jogo, vai lá no deck da Promax, tem São Bernardo, a rede é top, das melhores qualidades, gasolina, diesel, geral. Você vai lá, leva o seu carro para fazer toda geral nele, ele sai zerado. Quero agradecer de coração, cara, foi sensacional. De coração, de verdade. Você é diferenciado. Sempre bom estar com vocês. Alex, obrigado por tudo que você fez por nós, corintianos, mano. Tá emocionado. Você sabe que... Rapaz, você não lembra? Eu só tinha visto ele uma vez, conheci ele. Você foi na minha sala lá em Maringá? Você lembra que eu caí da cadeira? Lembro. A cadeira quebrou. Eu tava tão nervoso, a cadeira do nada. Meu primo que ele me levou, a gente foi lá pra conhecer esse corintiano Caíram. gigante. Você tá doido? Que vergonha que eu fiquei, velho. Minha Nossa Senhora. Boteco do Chula no Rio. Boteco né? do Chula é sucesso. E, ó, sucesso. Acompanha aí. Vai lá, se Não inscreve esquece lá. de se inscrever, galera. Vai lá, tem um link de todos os nossos patrocinadores. Tá aí embaixo, se inscreve. Continua dando esse apoio pra gente, que vai estar ficando melhor, likezinho, né, aquele likezinho tá aqui, ó, embaixo. Ajuda, é importante. Vai lá e ó. Chulinha. Onde você vai pagar uma pra nós? Chulike, mete um chulike. O chulike. Chulike é bom. Onde você vai pagar uma pra nós hoje? Nós vamos. Aonde vocês quiserem, onde? Beira da praia, onde que vai? Posto 7. Danone Na Machado. frente do hotel? Alex, obrigado, meu irmão. Tamo junto. É nóis. Obrigado aí, o pessoal do estudo, nossos parceiros aqui que tá aí sempre, né? Nos apoiando. Vocês são top, é nóis. Agora é hora de hidratar. Lavar o pescoço por dentro. Obrigado, Essa é irmão. boa.